Olá, crianças do quinto ano, tá tudo bem com vocês? Vamos começar a estudar nessa nova semana que começa hoje? Nessa segunda-feira, nós estamos na nossa terceira aula de língua portuguesa. Nessa aula, nós vamos falar sobre duas coisas muito importantes. Primeiro, você vai aprender o que é um sinônimo. Depois, eu vou mostrar para você uma forma muito legal de interpretar um texto, que é através do resumo. Você vai aprender a resumir um texto para conseguir interpretá-lo melhor. Vamos juntos? Então a gente começa falando do sinônimo. Eu pergunto para você, o que é um sinônimo? Bom, um sinônimo é uma palavra com significado igual ou parecido ao de outra. Então, na nossa língua portuguesa, existem muitas palavras que recebem o mesmo significado que outra. São palavras que querem dizer a mesma coisa. Por exemplo, você sabe o nome desse alimento que é muito popular, muito comum no nosso país e que está aparecendo aí na sua tela? Como se chama esse alimento? Bom, provavelmente você deve ter dito que essa é a mandioca e você acertou. Agora, você poderia me dizer quantas palavras que têm o mesmo significado de mandioca e existem na nossa língua portuguesa? Eu vou te mostrar algumas delas, prestem atenção. Aipi, aipim, castelinha, macamba, macaxeira, macaxeira, pão de pobre, ipim e maniva. Todas essas palavras querem dizer a mesma coisa, mandioca. Então, todas essas palavras são sinônimos da palavra mandioca. Não se esqueça disso, então. O sinônimo é uma palavra que tem o significado igual ou parecido ao de outra. Falamos dessas palavras que querem dizer a mesma coisa, por exemplo, belo e bonito, casa e residência, doente e enfermo. E agora vamos falar de outra coisa muito importante para esta aula. Agora eu vou te mostrar uma forma de interpretar um texto e que pode te ajudar a responder perguntas de uma atividade de uma forma mais fácil. Sempre que a gente lê um texto que tem muitos parágrafos, é comum que ao terminar a leitura a gente não se lembre mais de uma informação que a gente leu lá no primeiro parágrafo. E essa falta de lembrança, de memória, pode fazer com que a gente erre uma questão. Por isso, resumir um texto é uma forma de entender um texto. Através de um resumo, você pode entender melhor o assunto ou o tema de um texto. Mas o que é resumir um texto? Resumir é transformar um texto grande em poucas palavras, em algumas frases que explicam o principal daquele texto. Você já leu ou já ouviu falar do resumo alguma vez? Bom, se você nunca ouviu falar de resumir, de resumo, fique tranquilo, porque nós vamos falar disso agora. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou ler junto com vocês um texto que você vai ler daqui a pouquinho na sua atividade e aí nós vamos resumir juntos esse texto. Mais uma vez eu quero te dizer, resumir é uma das formas de interpretar um texto, é uma das formas de deixar mais fácil o assunto, o tema, o que aquele texto está querendo me dizer. Tudo bem? Bom, esse texto que nós vamos ler juntos, o título dele é Gol Contra. Ele tem 15 parágrafos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos decidir que o nosso resumo ele vai ter 5 parágrafos. Cada um dos 5 parágrafos vai estar explicando 3 parágrafos desse texto que a gente vai ler agora. Entendeu como que a gente vai fazer? Nós vamos pegar cada 3 parágrafos e criar um parágrafo com uma frase ou duas explicando esse parágrafo. Aí depois nós vamos pegar os próximos 3 parágrafos e fazer a mesma coisa. E assim por diante até terminar o texto. Então nós vamos pegar bloquinhos, partes do texto, parágrafos do texto e vamos transformar em uma linha ou em 2 linhas.
que é resumir? É explicar com as suas palavras o que uma história está contando, o que um texto está te ensinando. Antes de resumir, nós vamos ler com atenção uma vez esse texto. Vamos ler juntos? Então, o texto se chama Gol Contra. Vitinho chegou em casa de cabeça baixa, entrou pelos fundos, tirou a lama das chuteiras e deixou-as encostadas na parede para secar. A camisa, o calção e as meias largou na beira do tanque para a mãe lavar. Não disse uma palavra a ninguém e foi se trancar no quarto. Sua mãe, sabendo que algo não estava bem, abriu a porta do quarto delicadamente, sentou ao seu lado na cama e disse: "Pela sua cara, perdeu o jogo, não é?" "Foi 1-0, Vitinho disse decepcionado. "E o que tem isso? 1-0 é normal. Se fosse uma goleada..." "Normal porque não foi você que no finalzinho do jogo fez o maior gol contra." Ao ouvir o grito do filho, o pai entra imediatamente no quarto. "Ah, então é isso. Você pensa que enterrou o time?" Vitor, cansado de explicações, tenta encerrar o assunto. "E não foi?" "Eu não vi a jogada, filho, mas gol contra acontece. A bola quica de mau jeito, bate na gente." "Eu fui cortar o cruzamento, pegou mal no pé. Puxa vida, bem no finalzinho. E agora? O pessoal não vai me chamar para outra partida. No mínimo vão me deixar no banco." "Que é isso, meu craque? Não acha que está fazendo uma tempestade em um copo d'água? Ganhar ou perder faz parte do jogo. Depois, aqui entre nós, foi só uma peladinha, um joguinho de nada. Já imaginou se fosse uma final de Copa do Mundo?" "Pai, a minha pelada é a minha Copa do Mundo." Então, após a primeira leitura do texto, aí na sua cabeça você já pode começar a pensar sobre qual assunto esse texto trata. O que está acontecendo nessa história que nós acabamos de ler? Então, para resumir essa história, nós vamos ler novamente os 3 primeiros parágrafos. Vamos ler de novo. Vitinho chegou em casa de cabeça baixa e entrou pelos fundos. Tirou a lama das chuteiras e deixou-as encostadas na parede para secar. A camisa, o calção e as meias largou na beira do tanque para a mãe lavar. Não disse uma palavra a ninguém e foi se trancar no quarto. Sua mãe, sabendo que algo não estava bem, abriu a porta do quarto delicadamente, sentou ao seu lado na cama e disse: "Bom, se você tivesse que transformar tudo o que aconteceu nesses 3 parágrafos em uma linha, como você faria?" Imagina que você está contando essa história para alguém. Se você tivesse que contar essa história, como você resumiria de uma forma mais rápida, para que a pessoa não precisasse ler a história inteira? Então, resumir é isso. Resumir é explicar uma parte do texto usando as suas palavras, como se você estivesse contando a história para alguém. Olha como que eu fiz aqui, ó. Então, o meu resumo ficou assim, ó. Vitinho chegou triste em casa e quis ficar sozinho no quarto. Sua mãe percebeu que ele não estava bem. Então, vocês perceberam o que eu fiz? Eu peguei todos esses 3 parágrafos e transformei numa linha só. Por que eu fiz isso? Porque eu quero pegar o que é importante nesse texto, as coisas importantes que aconteceram nele. Então, o que é importante nesses 3 parágrafos? O Vitinho chegou triste em casa e quis ficar sozinho no quarto. A sua mãe percebeu que ele não estava bem. Vamos resumir os próximos 3 parágrafos? Olha só o que foi falado nos próximos 3. Pela sua cara, perdeu o jogo, não é? Foi 1-0, Vitinho disse decepcionado. E o que tem isso? 1-0 é normal. Se fosse uma goleada... Então aí, como que a gente poderia resumir essa parte? Se você estivesse contando essa parte para alguém, bom, você poderia dizer que ele contou que seu time perdeu o jogo por 1-0 e sua mãe disse que isso era normal. Resumimos essa parte. Vamos para a próxima. A próxima diz assim, ó. Normal porque não foi você que no finzinho do jogo fez o maior gol contra. Ao ouvir o grito do filho, o pai entra imediatamente no quarto. Ah, então é isso? Você pensa que enterrou o time? Vamos ver como que nós transformaríamos essa parte? Diríamos ela de uma outra forma, usando outras palavras? Então o Vitor, né, ele contou que no final do jogo fez um gol contra e seu pai apareceu para saber se ele achava que tinha prejudicado o time.
Olha que interessante essa parte aqui. Eu usei a palavra prejudicado. Prejudicado é um sinônimo para essa expressão que está aqui, ó. O que é enterrar o time? É prejudicar o time. Então, para resumir um texto, você precisa saber o significado de algumas partes dele que, às vezes, você vai precisar procurar no dicionário ou perguntar para um adulto. Tudo bem? Vamos continuar resumindo? A gente pode resumir esse texto dessa forma, continuando. Vitor, cansado de explicações, tenta encerrar o assunto. E não foi? Eu não vi a jogada, filho, mas gol contra acontece. A bola quica de mau jeito, bate na gente. Então, como é que a gente pode resumir essa parte? A gente pode dizer que seu pai disse que gol contra pode acontecer. É isso que está dizendo nesses 3 parágrafos. Para a gente terminar, tem os últimos 3 parágrafos do texto. Eu fui cortar o cruzamento, pegou mal no pé, puxa vida, bem no finzinho. E agora? O pessoal não vai me chamar para outra partida. No mínimo vão me deixar no banco. Que é isso, meu craque? Não acha que está fazendo uma tempestade num copo d'água? Ganhar ou perder faz parte do jogo. Depois, aqui entre nós, foi só uma peladinha, um joguinho de nada. Já imaginou se fosse uma final de Copa do Mundo? Pai, a minha pelada é a minha Copa do Mundo. Então, para resumir todos esses 3 últimos parágrafos, o que acontece nesses 3 últimos parágrafos? O Vitinho conta como que ele fez o gol contra. O pai dele diz para ele que ele está exagerando um pouco, né? Que ele está fazendo uma tempestade num copo d'água. O que é fazer uma tempestade num copo d'água? É exagerar, né? É dizer que uma coisa vai dar muito errado, sendo que na verdade aquela coisa não vai ter tanto problema assim, porque aconteceu aquilo, né? E aí no final o Vitinho fala, mas pai, para mim é muito importante sim, o nosso jogo é a minha Copa do Mundo. Então como que você resumiria isso? Olha como que eu fiz, ó. Veja o que você acha. Então última parte do resumo eu escrevi assim, Vitinho explicou que fez o gol contra porque a bola pegou mal em seu pé. Seu pai disse que aquele não era um jogo tão importante, mas para Vitor aquele jogo era como uma Copa do Mundo. Então, olha só o que nós fizemos aqui. Vamos entender então. Este outro pequeno texto foi criado a partir do resumo do que a gente entendeu do texto principal, da história que está aí na sua atividade. Será que aprender a resumir, vai me adiantar de alguma coisa? Eu acredito que vai, porque quando você resume uma história, um texto, você é obrigado a entender aquele texto, a entender aquela história. Para fazer um resumo de um texto, você precisa entender as partes da história. E só entendendo as partes é que você vai conseguir construir o seu resumo. Então, perceba que na esquerda a gente tem o nosso texto principal, o texto que você tem que ler aí na atividade, e aí esse resumo que está na sua direita, ele ajuda a contar de uma forma mais rápida, com uma leitura com menos palavras, com menos frases, aquilo que aconteceu. Tudo bem? E aí, gostou de aprender o que é um resumo? Você acha que você conseguiria fazer sozinho o resumo de um texto? Bom, pode ser que a primeira vez que você faça um resumo, o seu resumo não fique tão bom, isso é normal. Você precisa treinar bastante para conseguir realizar um bom resumo, tudo bem? E eu deixo para você um desafio, uma atividade a mais, se você quiser fazer. Na próxima atividade de língua portuguesa, da quarta-feira, por que você não pega aquele texto que está lá e faz um resumo dele, antes de resolver as perguntas? E aí, depois de você fazer esse resumo, você me conta se você conseguiu responder com mais facilidade as questões, porque você fez o resumo, ou não, se fazer o resumo não mudou nada. Eu acho que fazer o resumo de textos vai te ajudar a conseguir entender melhor os textos, e entendendo melhor os textos, você vai conseguir acertar mais as questões das atividades. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam que nós estamos juntos e qualquer dúvida que você tiver é só perguntar para a sua professora. Combinado? Até a próxima aula.